Ah, gente, eu preparei 3 palavras para pregar. Aquela guerra, né, da palavra. Toda vez que dá vontade de fugir. Toda vez que a gente faz um cronograma, esse então que eu falei, Senhor, eu nem preciso pregar, Senhor. A pastora Deise vai pregar, a Lia vai pregar. Senhor, sabe, eu não preciso. Espírito Santo, vai fugir? Não sou boba nem nada, é ruim de eu fugir. Vira para a pessoa do outro lado e fala, eu não sou boba nem nada, eu não vou fugir. Então, nem eu. Nem eu. Sabe que eu não fujo. Te dá umas, né? Enfim, fiquei no pé do Espírito Santo. Desde o cronograma. Senhor, o que o Senhor quer falar? O que você fala? Gente, a Alê pregou praticamente a minha palavra. Então, glória a Deus por isso. O Espírito Santo. Me perdoe a minha voz, mas nem que eu fique aqui fazendo mímica. Vocês vão me entender. Quando eu der os gritinhos, vão me entender, né, pastor? Mas eu vou falar tudo que o Espírito Santo falou para eu falar. O texto que a gente vai usar, é tremendo, né? Nossa declaração de fé. Vamos lá, rapidinho? 1, 2, 3 e já. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Aleluia. Eu gosto muito de conversar com vocês, eu vou ter que me controlar por causa do horário. Então, vamos lá. O tema. Cadê o tema? Aqui. Sopra Espírito. Olha que tremendo. Eu tinha feito... É Ezequiel 37, tá, gente? Esse que a Alessandra leu. O Espírito Santo quer falar isso. E quer falar mesmo, porque eu fiz 3 palavras. 3. Perdi 2 noites, que eu comecei... Minha mãe está aqui de prova, né? Comecei 1 hora da manhã e terminei 7 da manhã. Para uma palavra que eu não vou pregar. Glória a Deus. O Espírito Santo falou comigo. Mas, eu falei, Senhor, não é isso. Aí, eu deitei após o almoço, fiquei assim, dei uma cochilada. De 10 minutos, parecia que eu dormi 20 horas. Aí, acordei com a música. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, venha avivar. Gente, falei, Senhor, uma música do século passado, tem o avivar. Porque esse tema, eu sonhei. Eu acordei com essa palavra, avivar. Eu sonhei com esse nome. E aí eu fui procurar o que significava. Eu falei, já entendi, Senhor. É o tema da conferência. Então, Deus está falando conosco. Amém? Deus está falando conosco. E Ele vai falar do jeito que Ele quiser. Amém? Então, é a mesma palavra que ali, tá? Não foi combinado não, tá, gente? Foi o Espírito Santo, tá? Só para vocês saberem. Ela não me deu cola, não. Nem eu a ela. Foi o Senhor. Mas o Espírito Santo faz isso, né? Testifica. Amém? Então, nós vamos ler o texto. Eu vou usar bastante o texto, porque a palavra que Deus me deu é uma palavra que esmiuça bastante o texto em si. Então, vou pedir à mídia para ficar com esse texto na agulha, tá? Porque de vez em quando eu vou pedir para voltar no texto, para eu não ter que voltar todos os slides, tá bom? Vamos lá. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, bate no teu peito e fala, eu respondi. Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém, tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém, um espírito em vocês e vocês terão vida.
então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Olha isso. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. E era um exército enorme. Aleluia. E era um exército enorme. Aleluia. Aleluia. Olha que tremendo. Primeira coisa que o texto fala no primeiro versículo. A gente vai esmiuçar os versículos, tá? A mão do Senhor estava sobre mim. Queridos, quando a mão do Senhor está sobre alguém, não tem caos que permaneça. E é isso que a gente precisa entender. Sabe por quê? Qual é o tamanho da mão de Deus? Para pensar um pouquinho o tamanho da mão dele. Pensa uma mão usada de Deus. É isso que ele faz com o inferno. É isso que ele faz com o inferno para nos guardar. Isso que ele faz com o inferno, da mãozada direto, sabe, nos laços de Satanás, para nos proteger, porque a mão dele está sobre mim, sobre você. Tu não está de mão dada com qualquer pessoa, não, querida. Tu está de mão dada com Deus, tu está debaixo da mão dele. É por isso que se você... A mão do Senhor está sobre nós. Irmão, é bênção. A gente abençoa a mão com as mãos. A gente abençoa as pessoas com as mãos. Não é bênção. O Senhor, Ele está com a mão dele sobre nós. Descansa teu coração. Descansa teu coração em relação às interrogações que Satanás tem lançado na sua mente. Descansa teu coração. A mão de quem te criou está sobre você. É a mão do Todo-Poderoso. Não existe nenhuma mão maior que a dele. É por isso que a gente pode descansar. Quando a mão do Senhor está sobre nós, não tem caos que permaneça. Ele está sobre você. Quando Ele está sobre a sua família. Você pode confiar no Senhor. Você pode confiar no Senhor. Se existe uma pessoa digna da nossa confiança, é Deus, gente. Às vezes a gente confia em um monte de gente, né? Às vezes a gente confia na gente. A gente dá um de herói, né? De She-Ra, né? Às vezes a gente dá um de She-Ra. Nossa, a mão dele que está sobre nós, é por isso que a gente permanece de pé. A mão dele tem nos sustentado. Amém? Aleluia. Versículo 1. E por teu Espírito ele me levou. O Espírito Santo não vai me perguntar se eu quero ir. Ele vai me levar porque quer mudar o meu cenário. O Senhor fala com Ezequiel: Ezequiel, olha só, vou te mostrar um cenário. Deus mostrou uma maquete para Ezequiel primeiro, né? Porque o texto ele se repete. Se você for ver, do versículo 1 ao versículo 7, ele fala o que Ezequiel vai fazer. É por isso que às vezes a gente não entende, acha que ele está repetindo, não é. Tanto que a partir do versículo 7, ele vai falar assim: e aí eu fiz segundo a ordem que ele mandou eu profetizar. Eu profetizei segundo a ordem. Então é como se Deus estivesse falando assim: peraí, deixa eu te falar uma coisa, o que você tem que fazer? Você vai fazer assim, 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 assim. Ele levou ele para lá e falou para ele o que ele tinha que fazer. E depois, o texto mostra Ezequiel executando exatamente o que Deus tinha feito. Tinha falado para fazer. Amém? Só para vocês entenderem o que é uma visão. O texto de Ezequiel é uma visão que Deus dá para Ezequiel mostrando o estado do povo de Israel. Amém? E que era para ele profetizar, porque ele queria mudar o estado do povo. Ele falou: mas como que esse povo está assim? Um monte de ossos sequíssimos. E a minha mão está sobre eles. Ei, como você está só osso seco, se a mão do Senhor está sobre você? Não tem. Outra coisa, ele vai e leva. Olha só, o Espírito levou Ezequiel. Ele não falou: vamos lá. Você quer ir? Olha só, Deus vai te cercar. Deus vai te ordenar.
Porque Ele te ama e me ama. Por que Deus nos leva? Por que o Espírito levou Ezequiel? Porque Ele nos ama e Ele quer mudar o nosso caos. As áreas que tem osso seco, Deus quer mudar, Deus quer gerar vida. Por isso é que ninguém está enganado diante do Senhor. Porque o Espírito Santo nos leva a esse lugar. Ele nos leva, queridas. Ele não pergunta, porque se o Senhor fosse perguntar, por quê? Porque é o Espírito Santo que bate na porta do nosso coração todo dia. Isso aí Ele nos levou naquele lugar. Isso aí Ele levando a gente naquele lugar. Por quê? Porque Ele quer mudar aquele estado. É ou não é? Ele vai lá, puxa, com a mãozinha dele lá, eu vou. Espera aí. Vou te levar para um lugar aqui que eu vou te mostrar para poder te curar. Em áreas que estão mortas, porque a nossa tendência em áreas que estão um caos na nossa vida é esconder de Deus. Dói, né? Dói para mexer. Liberar perdão não, dói muito. Eu vou ter que abrir mão do dano. Falar com fulano que foi grosso comigo, ou então que me fez isso, que fez aquilo. Ah, não, mas aí que é demais. Eu não sou Jesus, não. O Espírito Santo vai nos levar. Lugar, porque Ele quer mudar. Amém? O Espírito Santo tem interesse em nos mostrar o que está morto na nossa vida, não para nos abater, mas para nos sacudir, para gerar em nós inconformismo com o estado daquele lugar. Não é para te abater, mas é para você vencer. Fala para a pessoa que está do teu lado, não é para te abater, mas é para você vencer. Porque se Ele não nos levar nesse lugar, queridos, a gente não sai de lá. Nós não saímos desse lugar se Ele não futucar o nosso coração. É ou não é? Filha, isso aqui não tem nada a ver com você. Por que você está ruminando isso aí no teu coração? Por que você está fazendo isso aqui, filha? Queridas, é para o nosso bem. Deus vai nos mostrar só para nos fazer vencer. Não é para você ficar olhando ali para o botão, ai meu cenário, olha isso, o que tem dentro de mim, Senhor. O que tem dentro de mim? Isso aqui está dentro de mim ainda, Senhor. Queridas, não é para isso. É para te gerar um conformismo de ter isso ainda dentro de você e de mim. Amém? É porque Ele quer fazer a gente crescer, né? Ele quer fazer a gente crescer. E como que a gente vai vencer uma área se a gente não sabe? Então Ele vai nos mostrar. Amém? Ele está discipulando o nosso coração. Amém? Versículo 2, e me fez andar ao redor deles. Ele nos faz andar, Ele nos faz marchar, Ele nos faz demarcar. Em um lugar de morte, você está vivo. Em um lugar de caos, você está lá, com a mão do Senhor sobre vocês para mudar esse lugar. É interessante isso, gente. Ele leva ele lá e ele fala, olha aí, onde está? O que você está vendo? Gente, ossos. Aí ele fala, ossos? Senhor, ossos sequíssimos. Ou seja, não é só osso não. Gente, osso sequíssimo. Aí ele fala assim, olha só, mas não é para você ficar aí só olhando não. Vem cá. Marche em volta. Marche em volta. Marche em volta. Demarca esse território, porque olha só, diante desse vale de ossos secos aí, só você tem vida. Aí você acha assim, eu sou a única da minha família. Sabe? Eu sou a única que estou ali na brecha. Querido, é isso mesmo. É isso mesmo. Fui a primeira a me converter. O Rodrigo foi o primeiro da família dele. Mas olha só, vou te dizer. Hoje a nossa família toda está servindo a Deus. E glória a Deus é para começar por nós. Você quer mudar o cenário? Vai demarcar território para Deus. Vai marchar. É incrível porque Deus faz, o Espírito ali faz tudo, o Espírito Santo faz tudo. Só que debaixo do comando dele, ele dá um posicionamento para Ezequiel. Por que Ezequiel tinha que marchar, gente? Ele não podia soprar e ponto. É para mim, para você marchar. É para mim, para você marchar. Para de ficar olhando para o osso seco. Vai marchar. Marchar vai fazer a muralha cair. Marchar vai fazer as coisas acontecerem. Demarcar território vai fazer seu marido mudar. Demarcar território vai fazer seu filho mudar. Mas olha só, ficar olhando para o osso seco que não tem vida, não vai mudar nada não. Só vai abater teu coração. Gente, o Senhor hoje não deixou eu pegar e fazer nenhuma cola para mim aqui.
Amém. Ele vai falar do jeito que ele quiser. Porque o Senhor falou comigo que eu fico muito nervosa quando eu vou pregar. Sabe o que ele falou comigo? Muito. Gente, você não tem noção. Toda vez que eu prego, eu falo assim, eu acho que eu não nasci para isso, Senhor. Aí ele falou assim, vai chegar o tempo que nem esboço você vai ter. Você vai subir, eu vou te dar o que você vai falar lá em cima. Aí eu fui e dei a seguinte resposta para o Espírito Santo. Tá bom, Senhor, eu quero. Aí hoje eu falei para ele, Senhor, ele não, eu só fiz o esboço, mas as anotações, gente, eu não estou vendo assim. Eu creio que ele quer que eu dependa dele, para ele falar o que ele quer falar, né? Não o que eu anotei. Aí ele falou assim para mim. Aí hoje eu falei, Senhor, posso desfalar o que eu falei? Estava lá no gabinete, lá em cima, me concentrando, orando. Mas Senhor, agora há pouco eu não posso desfalar o que eu falei. Não. Vamos lá, faz do jeito que o Senhor quiser, Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia. É para você marchar, querido. Fala para a pessoa que está do lado. É para você marchar. Ei, tem um território para você conquistar. Ei, vai marcar. Marca esse território porque ele é teu. O Senhor te botou nele e você tem vida. Tem vida aí dentro de você. Tem vida aí dentro de você. Oh, glória. Oh, glória. Diante de um vale cheio de ossos sequíssimos. Ele estava lá. Ele tinha vida. Para de olhar porque está morto. Para de olhar porque está morto, tem vida dentro de você. Aleluia. Eram muito numerosos, estavam sequíssimos. Eita, então ele vê o tamanho, a quantidade do estrago, a dimensão da sequidão desses ossos. Ai, Deus me deu essa palavra aqui, mortíssimo, não sei nem se existe. Botei aí. Inventei, não sei se eu inventei, se eu não inventei. Ah, é um dicionário do Espírito Santo que veio no meu coração. Glória a Deus, aleluia. É para vocês entenderem, vocês vão entender o que é mortíssimo, não vão? Olha só. Eram muito numerosos, estavam sequíssimos, então, olha lá, quantidade do estrago, dimensão desses ossos, estavam mortíssimos. Estavam mais que mortos, estavam podres, já estavam em decomposição, sei lá. É isso aí. Quanto mais feio o cenário, mais belo Deus vai fazer ele ficar. Oh, glória! Quanto mais mortíssimo, mais glória vai vir. Lázaro não estava morto um dia não, Senhor. Lázaro não estava morto um dia só. Período da decomposição. Foram 4 dias. Para ninguém ter dúvida de que ele estava mortíssimo. Era para ninguém ter dúvida de que ele estava mortíssimo e que Jesus ressuscitou ele. Cristina, é por isso que foram 58 dias. É para as pessoas verem que foi Deus que fez. É para manifestar a glória dele. É para o belo vir maior ainda. O texto fala numerosos. Fala do tamanho do estrago. Eu imagino, ele devia estar no... Gente, eu fiquei imaginando um cemitério. Esse vale. Não é? Imagina você marchar em volta de um monte de sequíssimo. Marchando em volta do cemitério ali, cheio de osso. A gente está... O cenário está ruim. Você não sabe o que eu estou passando. Ei, calma. Está trabalhando, marchando. Porque a glória de Deus vai vir de uma forma tão intensa e poderosa, queridas. De uma forma tão intensa e poderosa. Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Ele anseia manifestar a glória dele. Ele só está te preparando para receber. Porque quando olham para o cenário estragado, quando olham para o estado do osso, falam assim, de pé, menino, fulano está vivendo isso tudo e está de pé. Fulano está vivendo isso tudo e está na igreja. Gente, fulano está vivendo isso tudo, mas está direitinho ali com Jesus. Você não sabe a vida dessa mulher, a guerreira que ela é. É mesmo, ela passa por isso tudo. O marido dela odeia crente, o marido dela odeia igreja, não sei o quê. E ela é firme, né? É. E ela coloca a comida dele, e ela cuida da roupa dele, e ela mostra Jesus para ele, e ela ama os filhos, e ela se dá bem no trabalho, e ela demonstra Jesus, e ela testemunha Jesus. Ei, isso fala, como o pastor ele falou, tudo fala. Queridas, não olhe para o estrago que o inferno está tentando fazer, não olhe, porque a última palavra vem da boca do Senhor. Não olhe. Outra coisa também que veio agora no meu coração. Não fique falando das coisas ruins da sua vida, não. Fique não. Quanto mais você fala, mais você come. Satanás, ele quer que a gente coma mesmo as coisas ruins da nossa vida. Sabe para quê? Para encher o nosso coração com isso, perder a nossa esperança. E perder a fé na palavra. E tirar o olho da grandeza de Deus. Não tem nenhum cenário que a grandeza de Deus não possa mudar. Que a mão do Senhor não possa mudar.
de cozinhar as coisas ruins, queridas. Sua mente é santa, você tem a mente de Cristo. Para de pegar e ficar cozinhando. Toda vez que você fala no assunto, você come dele. Aí você enche qual bucho com esse assunto? Seu bucho espiritual vai crescendo. De podridão. Tá podre. Não fica falando. A gente fala coisas que a gente não deve e para quem às vezes a gente não deve. As nossas dificuldades, a primeira pessoa que tem que saber é o Senhor. Porque se a gente não puder resolver, queridos, olha só tem um que pode. E outra coisa, se Deus, olha só, se você não está vendo Deus fazer, você vai querer resolver? Eu estou mais do que Deus. Bota para Ele. A gente fica comendo aquilo ali, mas minha vida, mas meu trabalho, mas meu marido, mas não sei o que. Fica para Deus. Se a gente colocar para Deus tudo, por isso que uma vida de oração é necessidade diária para um espírito vivo. É necessidade diária para um espírito vivo. É necessidade diária para uma mulher que está viva. É nesse momento que a gente abre o nosso coração para o Espírito Santo. Fala assim, olha que está doendo, Senhor, olha que apresentar para quem pode resolver. Não é para a gente comer. Não é ficar ruminando, não é? Pode reparar, gente, quando acontece alguma situação chata com a gente quer ficar falando dela o tempo todo. Mas viu o que o fulano fez comigo? Mas viu? Olha só, não sei o que. Aí você quer ficar comendo aquilo ali. Aquilo só vai crescendo. Aquilo só vai crescendo dentro da gente. Mais difícil ainda para a gente vencer. Quanto maior, mais difícil para a gente vencer. Fala. O problema foi feito para ser resolvido, não foi para ser comido. Se a gente não pode resolver, tem um que pode resolver todas as coisas. Coloca no colo de quem pode. Fala para a pessoa do teu lado, coloca no colo de quem pode. Ô, glória! Olha só, não tem pepino que seja grande para Deus. Não tem pepino grande para Deus, queridas. Você não tem trabalho em resolver nosso pepino, não. Pelo contrário, a gente está lá descascando, pedindo a faca da outra, descascando Deus. Bota na minha mão que tu não perde nem tempo. Ainda te mostra a minha glória. É ou não é? Para de descascar pepino, dá para Deus. Amém? Aleluia. O Espírito Santo te pergunta hoje, poderão viver esses ossos? Poderá mudar essa situação que você está vivendo? Tem jeito para fulano? Tem saída? Existe resposta? Tem situações na nossa vida que a gente acha que nunca vai mudar. É ou não é? Queridas, não deixe isso entrar no teu coração. Não deixa isso entrar no seu coração. O dono da sua vida é nada mais, nada menos do que o Criador de todas as coisas. Olha para a grandeza de Deus. Começa a colocar mesmo diante dele todas as situações que precisam mudar. Deixa ele trabalhar. Amém? Agora tem uma coisa. Não trabalha no lugar de Deus, não. No vaso só tem lugar para uma mão. Ou é a tua ou é a de Deus. Se tu botar a tua mão no vaso para poder moldar, o olheiro tira a mão dele. Não está escrito no esboço não, tá, queridos? Fica botando a mão no vaso, deixa o olheiro trabalhar. A resposta de Ezequiel foi, eu confio que tu sabes. Eu acho muito interessante isso. Porque Ezequiel, ele não nega uma realidade. Mas ele pensa assim, eu creio que Ezequiel pensa assim, né? Eu no meu mundo, né? O mundo de Natália. Eu penso que ele fala assim, pode, eu não posso. Ele não negou a realidade. Porque a gente espera muitas das vezes falar assim, pode, né? Por que Ezequiel quando falou pode? Porque ele era homem igual eu e você. A gente não fala pode para Deus não, tá, gente? Fala. A gente olha os ossos secos lá, imagina, sério, gente. Bota aí seu mundo aí. Enxerga isso. Pode esses ossos aí virar um exército e ter vida nesses ossos? Sabes? Ezequiel, ele confiava que Deus sabia. Isso é suficiente para o milagre acontecer. É suficiente para o milagre acontecer. A gente crê que Deus pode fazer. E ponto final. Eu confio que tu sabes. Ponto. É isso. Só precisa disso.
que Deus pode fazer. Pode. Esse desafio aí é do seu tamanho, Senhor. É como se ele estivesse falando. Então, tu sabes, porque é do teu tamanho, não é do meu. Tem uma situação bem cabeluda para a gente pegar e resolver, muito grande. Aí a gente faz o quê? Corre para Deus, gente. Quando a situação é cabeluda demais, a gente corre para Deus. As pequenininhas a gente até tenta resolver. Sabe por quê? Porque são pedras, olha só, é interessante isso, né? São pedras pequenas que fazem a gente tropeçar. A gente enxerga e desvia. Mas as grandes, a gente não bate na cara na parede. Então as grandes a gente bota para Deus mesmo. Tá? De um jeito que você não está aguentando. Aí tu... É tudo. É tudo. Tem que ser tudo. Aleluia. Esse desafio aí do seu tamanho, Senhor, eu confio que pode. Por quê? Porque é do seu tamanho, eu confio que tu podes fazer. Eu confio que tu sabes. O que é impossível para Deus... O que é impossível para Deus, que é especialista em situações impossíveis. O que é? O que é impossível para Deus, que é especialista em impossíveis? Para Deus nada é impossível, já diz, né? Mas, já diz o versículo, mas, olha só, Ele é especialista nisso. Deus que criou tudo com o poder da tua voz. Olha o tamanho desse Deus. Olha o tamanho desse Deus com o poder da sua voz. E haja luz. E haja divisão entre terra e mar. Gente, olha só, parece que Deus fez assim, ó. O poder da palavra. As coisas aconteceram. Esse é o tamanho do nosso Deus. É por isso que a gente pode confiar. É por isso que a gente pode falar para Ele: tu sabes, Senhor. 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 Tu és maior do que eu. E tu és maior do que qualquer situação que possa estar me rodeando. Não tem uma situação que possa estar me rodeando que o Senhor não tenha poder para mudar. Oh, glória! É por isso que a gente pode confiar. Não tem nenhuma situação que pede Deus de surpresa. Não tem nenhuma situação que possa colocar a mão no peito de Deus. Não tem uma situação que possa impedir Deus de agir. Não tem, gente. A gente pode confiar. Aí ele vai e fala para ele assim: profetiza sobre os ossos. Fale aos ossos. Sabe o que acontece? Muitas das vezes... A gente tem áreas que estão em causa da nossa vida porque a gente não fala aos ossos. A gente tem uma boca, a gente tem um coração cheio da palavra. E a gente está usando essa boca para quê? Fale aos ossos. Não contemple os ossos, mas fale aos ossos. Fale aquilo que está morto. Tu tem vida dentro de você. Fale ao que está morto. Receba a vida que está em mim. Receba a vida de Deus que está em mim. E tenha vida. A gente fica muito de boca fechada, queridos, para aquilo que a gente tem que abrir. E a gente abre muita boca para aquilo que a gente não tem que abrir. E é por isso que muitas das vezes a gente se dá mal. Fala o que não tem que falar. E deixa de falar o que tem que falar. O reino espiritual, que é o... depende da minha voz e da tua para ver a situação dos ossos na minha vida e na tua mudar. O reino espiritual está esperando isso. O Espírito Santo está esperando tu falar aos ossos para ele agir no reino do Espírito. Porque a sua palavra e a minha constrói. A sua palavra e a minha são balas no revólver do Espírito Santo para matar todos os nossos inimigos. O inferno está tentando roubar a gente, a gente fica de boca fechada contemplando os ossos. Para de contemplar ossos, mas fala a eles. A gente não tem noção. A Bíblia fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Queridas, tem noção disso? Tem noção disso? A gente pode usar para gerar vida. A gente pode usar para fazer construções. A gente pode usar para criações, para gerações do coração de Deus. A gente pode usar para curar pessoas. A gente pode usar para ser curada. A gente pode usar para mudar situações. A gente pode usar para mudar cenários. Fale aos ossos.
Tem vida na sua boca, tem palavra no seu coração, declare a palavra. Profetizar é trazer a existência do que já existe. Queridas, é muito simples. A gente já tem tudo para dar certo, é só a gente executar. Porque se eu tenho uma palavra que diz que nada me faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí eu estou passando necessidade, olhando para o osso. Mas é só eu declarar. Peraí, Senhor, é o meu pastor. Bate no teu peito, é o meu pastor. Peraí, necessidade. Peraí, osso sequíssimo. Peraí, necessidade. Peraí, sai daí que agora a vida vai entrar. Peraí, o Senhor Jesus, o Senhor Todo-Poderoso, é o meu pastor. Vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Nada me faltará. Não é alguma coisa não, é nada, e nada é nada. Mas a gente tem que declarar, queridas. A gente tem que falar, a gente tem que profetizar. Então a gente tem tudo, a gente tem a palavra no nosso coração, a gente tem a vida de Deus dentro de nós. A gente só precisa abrir a boca. Fala para a pessoa que está do teu lado, o Espírito Santo quer que você abra a boca. Seja um bocão royal do bem. Já viu aquela gelatina royal, assim, um bocão grandão? Seja um bocão royal do bem. Amém. Está conversando com alguém, falar da palavra. Vai entrar vida nos ossos dela. Fala da palavra. Queridos, a gente não tem tempo mais para perder. E eu vou te dizer, toda vez que você fala da palavra para alguém, você comeu aquela palavra primeiro. Porque você falou para o seu próprio coração. E é por isso que a gente vai crescendo em fé. Porque a responsabilidade de alimentar a nossa fé é da nossa própria boca, não é de ninguém, não. Não dependa de palavra de pastor, de altar, para poder pegar e se alimentar em nome de Jesus. Aqui o Senhor te dá para complementar. Mas a responsabilidade de manter a tua vida em fé é tua, da tua boca. Porque se fosse assim, Deus só dava a boca para o pastor, queridas. Isso é tão sério que começa a orar e começa a declarar a palavra para ver como que você levanta. Você vai ajoelhar moída. Um monte de osso ali, ó, moída. Aí tu começa, Senhor, o Senhor suprirá todas as minhas necessidades em glória. É em glória, eita, em glória do tamanho de Jesus. Senhor, é em glória. Por meio de quem? De Cristo. Senhor, não tem nada a ver comigo, é do Senhor mesmo. Aí tu, alimentou seu coração, já entendi, Senhor. É ou não é? Não é assim? Aí tu vai assim, aí daqui a pouco vem outra palavra. E a paz do Senhor guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Independente da situação, a tua mente está guardada debaixo de paz e segurança. Aleluia. Aí você vai, Senhor, a paz do Senhor me guarda. Ei, peraí, a paz do Senhor guarda a minha mente. Ei, pode estar um vucu-vucu enorme, o negócio pode estar pegando fogo do lado de fora, mas a paz do Senhor está sobre mim. Querida, você vai alimentando a tua fé, daqui a pouco tu está outra. Porque você foi fortalecida no seu espírito. Porque a palavra é viva. Aí o osso vai criando tendão. O osso vai... Tá entendendo? Aí vai criando. Porque de acordo com o que ele foi falando, o Espírito foi fazendo. De acordo com o que você for falando, o Espírito vai fazendo. Peraí, você não pegou, não. De acordo com o que você vai falando, o Espírito Santo vai fazendo. De acordo com o que você vai falando, o Espírito Santo vai agindo. Está mandando você fazer. É abrir a boca. Amém? Ele vai fazer, mas abre a boca. Ossos têm ouvido. Ossos ouvem. Ossos obedecem a palavra. Profetiza, Ezequiel. Profetiza. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Como que Ezequiel ia falar para ouvir um negócio que não tem ouvido? A gente não vê ouvido no osso não, mas tem, tá? Por isso que você tem que abrir a boca. Se a gente enxergasse todas as situações sequíssimas da nossa vida, os ossos secos, e a gente entendesse que ele tem ouvido, porque aí ele fica comendo do que a gente fica declarando sobre ele, coisa ruim, a gente ia mudar a nossa palavra. Porque se ele fala assim,
coisas erradas para o osso, também ele ouve. Por isso que a fé vem pelo ouvir. Fale, porque ele ouve. Fala para a pessoa do teu lado, o osso ouve. E ouve direitinho. Gente, declare a palavra sobre os ossos. Ele vai ter que mudar de estado. Ele vai ter que mudar de estado, porque o que está saindo da tua boca sobre os ossos é vivo, é palavra viva. É o próprio Deus indo lá naquele lugar, naquele osso, tirando ele, mudando o estado dele. Entende? Às vezes a gente acha que o que sai da nossa boca quando a gente declara a palavra é só uma palavra. Não. Olha o que a Bíblia diz. Olha só, que a palavra enviada, ela, olha só, que o Senhor zela para fazer cumprir. O Senhor zela para fazer cumprir. Ei, dá só uma palavra, Jesus, que lá o meu servo será curado. Ei, é só uma palavra. Ei, peraí. Mas a palavra é viva. É como se o próprio Espírito fosse junto da palavra lá. Ó. Quem pegou? Fala para a pessoa do teu lado, palavra não é só letrinha. Não é sopa de letrinha. É poder de Deus. O Espírito Santo está nela. É glória! Ei, aleluia! Qual é o osso que tem poder para falar com Deus? Um Espírito Santo todo-poderoso. Você está mandando eu viver, mas eu não vou viver. Aí imagina um ossinho assim no chão. Pode até imaginar uma caveira, gente. Não tem problema não. Eu imaginei várias caveiras nesse cemitério aí que eu vi. Imaginar. E aí o ossinho falando, obedecer não. Tem como. É o poder da vida, é a palavra viva. A gente precisa entender que a palavra é viva. Viva, por isso que ela entra, ela transforma. Por isso que ela entra dentro de nós, ela muda o nosso estado. Por isso que ela muda a nossa mentalidade. Por isso que ela muda a nossa maneira de pensar. É por isso que ela está entrando na tua casa e vai mudar a situação da sua casa. É por isso que ela é poderosa para ressuscitar mortos. É por isso que ela é poderosa para mudar cenários. É por isso que ela é poderosa para tirar todo o caos. Porque ela é viva. Não é qualquer vida que tem nela. É a vida do próprio Deus. É o próprio Deus, na palavra, o verbo que se fez carne. É o próprio Deus. É como se Deus estivesse descendo aqui e cumprindo aquilo que eu estou falando. Gente, isso é muito sério. É tão simples e tão poderoso. Se a gente entender isso, a gente para de perder tempo com um monte de coisa e começa a declarar a palavra para os ossos. A gente vai viver igual doido na rua, perceber um osso. Tu vai viver. Tu vai viver. Sai fora, sequidão. Sai fora, podridão. Sai fora, pode sair. Lázaro, sai para fora. Sai para fora agora. Olha! É assim mesmo. O filho de Deus anda assim, gente. Anda assim, porque anda no Espírito. Anda olhando no Espírito, vivendo no Espírito, falando no Espírito, porque a gente é um Espírito vivo. A gente não é uma alma ambulante perambulando pela rua. Eu profetizo a palavra. O Senhor zela para fazer cumprir. Eu declaro, o Senhor faz. Minha missão, declarar. Fala para a pessoa que está dando. Minha missão, declarar. A do Senhor, fazer. É por isso que não cansa. É por isso que em Cristo a gente tem descanso. É por isso que aquele que está assim com o Espírito Santo está em descanso. Está em paz. Então não tem que fazer nada, gente. Não é na força do nosso braço. Não é. As pessoas olham a simples igreja e ficam, gente, olha isso. Sabe por quê? Porque nós não temos a capacidade nenhuma para fazer nada. Temos, né, pastora? Não temos, gente. Não existe homem nenhum que possa fazer aquilo que só Deus pode fazer. Não tenta fazer aquilo que só Deus pode fazer na tua casa. Você vai perder tempo e vai gerar resistência no coração das pessoas que estão ao teu redor. A gente vai atrapalhar o Espírito Santo, né? A gente vai querer botar a mão no barro. Tu não é olheiro, eu também não sou. Amém? Aleluia, aleluia. Olha isso. Aí o texto vai dizer um monte de coisa, ó. Eu só abro a boca, porque ele falou assim, ó. Ele estava lá profetizando. Vieram todas essas palavras aí. Mas porém,
Aí o próprio Espírito falou, o Senhor falou, mas porém você abre a boca. Abre a boca, Ezequiel, e profetiza que eu, porém, farei, estenderei, porém, vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Tudo é Ele quem faz. Oh, glória! Só abre a boca. Mas é Ele, por quê? Porque é Ele que vai aparecer. É o nome dele que vai ser glorificado. Não tem como olhar para um vale de ossos secos, ver um exército de pé e falar, meu Deus, olha isso aí. Isso é a simples igreja, gente. Isso é a situação da sua vida quando encontra com a palavra. Não é? Não é, Cristina? Isso não é você? É isso aí. Um monte de osso, de repente. Porque Deus faz. A gente não precisa entender como Deus vai fazer, queridos. A gente só tem que crer que Ele vai fazer. Não tenta entender como Deus vai fazer, não, tá? Porque Ele sabe mais do que eu e que você. Bota a tua sabedoria no bolso e confia nele, porque Ele é poderoso para fazer do jeito que Ele quiser. Porque Ele é dono, Ele é Senhor. Ele não precisa dar explicação nem para mim, nem para você. A nossa missão é só abrir a boca e confiar. Não é entender. Amém? Aleluia. Aprenda a profetizar a palavra e invocar a vida no cenário. É abrir o caminho para ele fazer. Olha que tremendo. Ele fala para Ezequiel, profetiza. Profetiza. Sabe o que ele estava fazendo? Abrindo um caminho para o Espírito ir lá e fazer. Quando a gente abre nossa boca, a gente está abrindo um caminho para Deus ir lá e fazer. Não é para você fazer. Não, você só tem que abrir a boca. Só isso, Nath, é só isso. Abra o caminho para o Espírito Santo fazer. Abra o caminho para o Espírito Santo fazer nos desafios que você tem vivido. Abra o caminho, seja um portador. Voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Abre o caminho para Ele fazer. Aleluia. Aleluia. Eu profetizei como Ele me deu ordem. Olha isso. Profetiza a segunda palavra, a gente abre a boca a segunda palavra. Profetizar é trazer o que está aqui para aqui, para o reino do Espírito. Isso é profetizar. Isso é profetizar. É dar vida no reino do Espírito ao que Ele já disse. É trazer daqui e colocar aqui no reino do Espírito. Para quê? Para Ele atuar no reino do Espírito. O que Jesus fez? Mas está, ele falou, está escrito. Foi lá na palavra. E deu forma ao que estava escrito no reino do Espírito. Por quê? Porque Satanás não obedece a pensamentos e sentimentos e a emoções. Ele não tem pena de nós. Ele veio para matar, roubar e destruir. E não adianta você só ficar pensando na palavra. E não adianta você ficar só pensando, só ali, ó, comendo ali, só no, sabe, no teu cantinho ali. Fala, não. Você tem que lançar ela no reino do Espírito. Você tem que, por quê? Porque Satanás só obedece o que você declara no reino do Espírito. O reino espiritual. Abre a boca para declarar. Abre a boca para profetizar. Aleluia. É ou não é? Aleluia. Profetizar é fazer o que você foi chamado, ordenado para fazer. É comigo e contigo que Deus conta para mudar cenários. Olha isso, que tremendo, gente. Aí você pode falar assim, Nath, mas eu não sou perfeita. Entendo, mas Ezequiel também não era, não. Deus, quando escolheu a gente, Ele não escolheu a gente enganado. Deus não estava enganado quando escolheu você e eu. Amém? Ele só quer que a gente dependa e confia nele. Deus não vai exigir nunca que você seja perfeita. Agora Ele vai exigir de você um coração que anseie em ser aperfeiçoado por Ele. Que não aceite em continuar da mesma forma. Porque Ele quer colocar pedacinhos dele dentro de você e de mim. Então, quanto mais eu mostro para Ele aquilo que é meu, mais Ele me dá aquilo que é dele. Quanto mais eu dou para Ele aquilo que está dentro de mim, mais Ele me dá o que está dentro dele. Então, dá para Ele o que está dentro de você e recebe dele o que Ele tem dentro dele.
Enquanto eu me mantenho profetizando, no mesmo momento, há um ruído no reino espiritual, a vida vai sendo liberada, há um rebuliço, o Espírito Santo sopra e o seu poder desce. Aleluia! A Bíblia diz que enquanto Ezequiel... Quando tu começar a falar, tu vai ver o movimento já. Não espere o movimento para abrir a boca. Abra a boca e o movimento vai acontecer. Amém? Confie, abre a boca e o movimento vai acontecer. Porque Ele é fiel para fazer. Aleluia. Enquanto você profetiza, os ossos se juntam. Cada osso no seu osso. Tudo vai sendo colocado no seu devido lugar. Cada osso com seu osso. Você pode imaginar isso acontecendo? O Senhor não pede para ele colocar a mão, mas sim para abrir a boca. Ele poderia falar assim: Ezequiel, peraí, pega esses ossos aí. Pega aí, esses ossos, vai juntando. Bota um osso perto do outro para ficar mais fácil. A gente fica tentando juntar osso, né, gente? Ah, Jesus, aleluia. A gente quer pegar os ossos. Não, acho que esse dedo é dessa caveira aqui. Peraí. Deixa eu botar aqui essa perna aqui. Será que... Não, mas essa canela aqui tá menor que a outra, assim. Esse osso aqui, né? Ó, não, peraí, essa orelha, né? Não tem nem orelha, né? Que é... Esse ossinho do nariz com esse ossinho, sei lá como que é. Eu não entendo nada né, dessa área. Bom, tá aí aquele, sabe, né, aquele? Não sei, gente. Não, os dedinhos, não. Esse antebraço, esse... Não é esse não. Imagina, gente, a gente fica fazendo isso, igual umas patetas lá no vale, lá, pegando. Ah, deixa eu pegar. Aí se cansa, né? Peraí, deixa eu falar. Não, eu vou falar. Não, mas eu tenho que falar dessa. Não, eu vou falar. O Espírito Santo, cala a boca. Não fica tentando juntar osso. O que tu está fazendo? Oh, não para, você vai perder tempo. Tu não vai conseguir saber qual osso é da onde. Eu que sei os ossos que tem que se juntar com qual. Oh, glória! Tu não conhece. Para de querer juntar que tu vai errar, tu vai se dar mal. Daqui a pouco tá. Aí vai. Vai virar um filme de terror. Senhor, mas eu colei o osso de cá no osso de cá. Tu imagina, né? Tudo errado. Queridos, os ossos são perfeitos para o que Deus quer fazer. Os ossos são perfeitos para o que Deus quer juntar. Sabe, a situação que eu e você vivemos é para juntar os nossos ossos e fazer perfeito. É isso. Calma, não queira botar a mão onde você não tem que botar a mão. Você só tem que abrir a boca, não tem que botar a mão. Você imagine se ele pega com a mão dele uma pá, sei lá o que é, e fala: eu acho que eu vou fazer, acho que eu não vou fazer assim não, porque, né, será que isso vai acontecer? Não, peraí. Eu vou pegar uma pá e vou juntar esses ossos aqui, peraí. Tu imagina, tu dentro do cemitério cheio de osso. Para de gastar energia com aquilo que não presta. Ei, peraí. Tu é uma pessoa do céu na terra. Você tem noção do rebuliço que tu pode fazer na terra? Tu tem uma mentalidade que não é dessa terra. Tu tem uma visão que não é dessa terra. Tu tem uma boca que não é dessa terra. Você tem a palavra dentro de você. Querida, Deus conta com você para mudar o cenário da terra. Então para de tentar juntar osso. Só continua a profetizar porque os ossos vão se juntar. O próprio Espírito vai colocar no lugar aquilo que tem que ser colocado. Às vezes a gente quer acelerar o processo. Quer convencer o nosso marido daquilo que ele não é convencido. Sabe por quê? Porque você não tem poder para convencer ninguém. A Bíblia fala que o único que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é o Senhor. É mais fácil abrir a boca e orar e profetizar do que você tentar convencer ele. Vou te dizer o que você vai arrumar? Problema para Deus. Porque você vai gerar uma resistência enorme no coração dele, que ele não vai querer, aí que ele não vai querer mesmo vir para a igreja, ele não vai querer ouvir Jesus, aí que vai dar ruim. Sua mãe, seu pai, seus filhos, é assim, gente. A gente precisa depender do Espírito Santo e confiar que Ele vai botar os ossos no lugar. Ele sabe.
fim do nosso dedo, a gente, ó. Não é? Queridos, Deus fez tudo perfeito. Deus fez tudo perfeito, não fez para doer, não fez para, sabe, Ele fez para dar certo, Ele colocou tudo no lugar. Gente, o nosso corpo é a maior prova da inteligência, da soberania, do poder de Deus. O funcionamento do nosso corpo revela a Deus. Você vai lá, você está gerando um filho, está crescendo aquele negócio, né? Está crescendo, aí tu não está fazendo esforço nenhum. Gente, mas tinha tantos centímetros, agora tem tanto. Como? Não é, Cássia? Agora tem tanto. Que é isso? Eu não estou fazendo nada. Poder de Deus, gente. O tamanho do poder de Deus. Aí a gente olha para os nossos ossos e acha que Deus não pode fazer. Gente, pelo amor de Deus. Ei, Deus pode fazer, independente da situação que você estiver vivendo. Deus é poderoso para fazer. Deixa só Ele juntar os ossos. Só profetiza. Não queira juntar por Ele. Amém? Jesus. Vai você ver acontecer. Você vai contemplar os feitos do Senhor. Você vai ver acontecer. Você vai ver acontecer. Peraí, acho que ninguém pegou. Peraí. Você vai ver acontecer. Porque Deus não tapou o olho de Ezequiel, não. Olhai. Olhar e ver. Depois que Ele faz, Ele fala, olhar e veja. Você vai ver acontecer. Você vai ver acontecer. Você vai ver acontecer aquilo que você tem colocado diante de Deus, segundo a palavra dEle. E você vai ver acontecer. Confie no tempo formoso do Senhor. A gente quer viver a formosura de Deus, mas a gente tem que entender o tempo. A Bíblia fala que tudo fez formoso em seu tempo. Não é no nosso. Em seu. Quer viver o formoso? Aguarda o tempo de Deus. Porque arroz cru não está pronto para comer. Você quer comer arroz cru? Aleluia. Amém. A fruta, ela é perfeita no tempo certo. Se não tem cica, dá prisão de ventre, dá um monte de coisa. Ele tem um tempo formoso para você. Amém? Calma. Você vai contemplar os feitos do Senhor. Primeira coisa que ele viu. Eis que vieram os nervos. Isso aí é legal, gente. Olha que tremendo a revelação que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eis que vieram os nervos. Eu fiquei prestando atenção nisso. Ele olha e a primeira coisa que o Espírito faz são os nervos. Eu imaginei, primeiro, um monte de coisa, mas os nervos, né? Eu falei, imagina aquele osso ali. Aí ele juntou, né, osso com osso e começou a colocar os nervos. E olha o que o Espírito Santo falou comigo que isso significava. Olha só. Nervos para garantir a comunicação da cabeça com o corpo. Ligando os fios, colocando tudo no lugar para funcionar. Uma mentalidade restaurada. Por quê? Porque esqueci a palavra agora, central. Não sei que ela... Sistema... isso. É o quê? São os nervos. É o que a cabeça, é o que liga a cabeça com o corpo. É o que liga a cabeça com o corpo. Tanto que se tiver alguma pancada na coluna, que é a ligação aqui, o que acontece? A pessoa paralisa ou morre. Aí eu falei assim, eu entendi. É isso aí, o sistema do nervo central. Eu falei, meu Deus, é isso. Deus é a cabeça, Jesus é a cabeça. A igreja é o corpo. Primeira coisa que ele faz, ele liga o corpo com a cabeça com o corpo. Primeira coisa que ele faz, ele liga o corpo, a cabeça com o corpo. Primeira coisa que ele faz, ele liga a cabeça com o corpo. Aleluia! É porque a primeira coisa que acontece para a gente ter vida é a gente ter Jesus realmente na nossa vida. Senão ia ser só um boneco. Então ele faz nervo. E aí quando ele faz essa comunicação, Jesus como cabeça, ele começa dando ordem para o corpo, ele bota tudo no lugar. Aí ele muda a mentalidade, cara. Aleluia! Segunda coisa que ele viu, e cresceu a carne. Aí eu falei, carne? A gente está acostumado a olhar carne por outro aspecto, né? Mas olha só, carne é uma estrutura externa, o que nos dá base para ficar de pé, firme, capacidade de suportar pancadas e também de não parar. Imagine um esqueleto andando, seria frágil e assustador.
que a senhora falou, né? Aí ele fez a estrutura. Depois que ele colocou ali a ligação dele com a gente, da cabeça com o corpo, aí ele deu a estrutura para aguentar o tranco. Sabe por quê? Porque eu e você, a gente é de guerra. Fala para a pessoa que está do outro lado, você é de guerra. É a estrutura para você permanecer de pé. Se ele não tivesse colocado a carne, que é a estrutura, como é que ele ia levantar um exército? Terceira coisa que ele viu, estendeu a pele por cima para proteger e cobrir e aquecer. Aí a Bíblia fala que ele estendeu a pele. Olha só, que tremendo. Ele vai e estende a pele. Peraí, por último, você vai estar sempre protegido por mim. Peraí, por último, você vai estar sendo aquecido sempre pelo meu espírito. Não, peraí. Por último, eu estou sempre ali, juntinho com você. Ali, te protegendo, te aquecendo, te sustentando. Olha só. Você vai estar sempre coberto comigo. Oh, glória! Profetiza ao Espírito, assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Se o Senhor assoprar, eles viverão. O boneco de barro está pronto, mas ainda não havia nele o Espírito. Aí ele faz isso tudo. Olha só, ele criou o nervo, criou a carne, a estrutura, estendeu a pele. Mas o texto diz que ainda não havia Espírito nele. Foi quando ele deu a maquete. Aí, olha só, tremendo. Porque nervo não é suficiente, carne não é suficiente, pele não é suficiente para ter vida. Mas olha o que é suficiente. Na maquete, Deus fala para Ezequiel dizer aos ossos: quando o Senhor vai fazer o osso, já virou corpo morto. Calma, o processo está acontecendo. Osso vira corpo e corpo vira exércitos. Peraí, a gente está no meio de um processo. Primeiro ele foi lá, juntou o osso. Depois ele foi lá, fez os nervos, ligou os fios, do nosso corpo. Depois ele foi lá e fez a estrutura. Depois ele foi lá e cobriu a pele. Peraí, agora já virou um corpo, mas morto. Quando Deus te manda declarar, esse processo vai acontecendo nos ossos. Aí você pode estar onde está colocando o nervo, mas aí você também pode estar quando já está o corpo, só que está morto. Calma, ele está trabalhando, só continua a declarar. O Espírito vai te honrar. O Espírito vai te honrar. Ele faz a obra completa. O osso vira corpo e o corpo vira exército, querida. Você não precisa ter preocupação com isso, não. Você pode estar no meio do processo, mas vai virar exército esse osso. Às vezes você está no processo que ainda está corpo morto. Então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé. E um exército grande e extremo. Aleluia! Onde nós vemos ossos sequíssimos, Deus vê um grande exército de pé. Calma, só não para de profetizar. Só não para de profetizar. Só não para de profetizar. Você pode estar vendo um monte de osso. Naquilo que você está vendo osso, Deus está vendo exército. Ei, peraí, você não pegou não. Naquilo que você está vendo um monte de osso, Deus está vendo um exército. Naquilo que você está vendo um monte de osso, Deus está vendo um exército se levantando. Vai virar glória para o nome dEle. Coloque-se de pé, por favor. Oh, glória! Xarabalare canta rabalachere manacanta rai. Xene manacanta rabalachere manacanta rai. Xana manacanta ramalache. Oh, aleluia! Aleluia! Parou aqui. Xene manacanta ramalachere canta ramalache. Aleluia. Tá voltando não. Vai, foi. Aleluia, Senhor. Para de olhar para o osso. Olha só, para de olhar para o osso e profetiza, obedeça, se posicione, creia e viva as grandes coisas que estão por vir. É isso que a gente precisa fazer. Porque soprar a vida, Ele sopra. Soprar a vida, Ele vai soprar. Fazer um exército se levantar não é nada para Deus. Tem um exército para se levantar na sua casa.
Tem um exército para se levantar atrás de você. E Deus está chamando você como Ezequiel para poder fazer ele ficar de pé. Então para de enxergar osso. Enxergue o exército. Enxergue o exército. Eu nunca imaginei. Para de olhar para os ossos e enxergue o exército. Já se enxergue com um filho nos braços. Você que anseia em ter filho. Agora, olha só. Olha só. Para você que ainda não é mãe aqui, Deus me deu uma palavra quando a Alessandra estava pregando e eu vou entregar. Para você que ainda não é mãe aqui, começa a dar filho espiritual primeiro. Você vai ser treinada como mãe espiritual para depois ser mãe natural. Se você não quiser ser mãe espiritual, você vai ver, você vai ser impedida de ser treinada para ser mãe natural. Quando ela pregava, o Espírito Santo falou isso comigo. Eu treino as mulheres que têm dificuldade de engravidar. Eu treino em serem mães espirituais. Por quê? Porque vai ser um milagre o filho que ela vai carregar. Ela tem que estar nesse ambiente de milagre. Ela tem que conhecer esse ambiente de milagre. Porque ela vai gerar um milagre dentro dela. Mas como que ela vai ser treinada? Sendo mãe espiritual primeiro. Se dedique a ser mãe espiritual primeiro. Aí Deus vai fazer. Gente, vai ter mulher que vai engravidar. Vai ter mulher aqui que vai engravidar. Xarabalare cantar ramalaxê, nemana cantar ramalaxê. Xenemana cantar ramalaxê. E eu não estou falando só de filho natural não, queridas. Eu estou falando de filhos espirituais. Porque se você não quer a multidão que Jesus quer te dar, eu quero. Porque quem limita a nossa multidão é a nossa distribuição de pão. Se tu não quer distribuir o pão que Jesus está multiplicando e botando na tua mão, você vai limitar a sua multidão. E aí quando chegar diante de Deus, o que tu fez? Com tudo que Deus colocou dentro de você. Quantas vidas tu ganhou para Jesus? Eu vou te dizer uma coisa. A pessoa mais feliz do mundo é essa que ganha vida para Jesus. Porque se no céu tem uma festa, tu imagina se a gente ganha para Jesus. Queridas, eu vou te dizer, a alegria do céu vem para o nosso coração quando isso acontece. A alegria da festa que está acontecendo lá no alto, lá no céu. A gente sente aqui, a gente recebe aqui. Ah, glória! Oh, glória! Se dedique às multidões que Deus tem para você. Levante um exército com a sua voz. Levante um exército com a tua declaração na palavra. Levante um exército com o seu posicionamento. Levante um exército com a tua oração. Levante um exército com a tua comunhão com o Espírito Santo. Coloque o seu coração diante de Deus. Quero te pedir que você coloque agora os ossos. Quais são os ossos sequíssimos aí? Quais são os ossos sequíssimos do seu coração aí? É o quê? É o que está aí dentro? É o quê? Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes, vem e enche. Peça para Ele, peça para Ele. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem e enche-me de novo. O Senhor vai te renovar nessa noite. O Senhor vai te renovar. Você que é batizada com o Espírito Santo, já começa a falar em outras línguas aí.
O Espírito Santo quer derramar aqui dons. Quer te dar experiências que você nunca teve. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por tudo que o Senhor fez. Ministra a cada coração, Senhor. Dá andamento nas sementes que foram lançadas nesses corações. Agradeça a Ele aí no seu lugar por aquilo que Ele fez. Senhor, dá andamento, discipula cada uma. Faz florescer. E que a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a presença do doce e amado Espírito Santo seja conosco eternamente, no nome de Jesus. E você que recebe, aplauda Ele e dá o maior grito de adoração e glória e louvor a Ele. Aleluia. Um dia a gente vai poder ficar aqui para, sabe, a noite toda. Aleluia. Gente, a gente vai segurando, né, a nossa humanidade aqui por causa do horário. Tá bom? Deus te abençoe. Amo vocês. Até a próxima conferência de mulheres. Amo vocês.